Você sabia que existe uma diferença fundamental entre as pessoas que chegam ao topo e aquelas que ficam estagnadas na mesma posição por anos? Não é sorte, não é apenas competência técnica e definitivamente não é sobre ter nascido com um dom especial. A diferença está em um superpoder que pode ser desenvolvido por qualquer pessoa: a autoconfiança genuína. Hoje vou compartilhar com você a história real de como um analista invisível se transformou em um líder global descobrindo os 3 pilares secretos da autoconfiança que mudaram milhares de vidas ao redor do mundo. Mas antes de começarmos, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo? E se você quer descobrir mais segredos sobre desenvolvimento pessoal e liderança, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo transformador. Roberto sempre foi considerado o certinho da família. Aos 28 anos, trabalhava como analista financeiro em uma empresa multinacional há 5 anos, ocupando exatamente a mesma posição desde o primeiro dia. Enquanto colegas com menos experiência eram promovidos, ele permanecia invisível, cumprindo suas tarefas com perfeição técnica, mas sem nunca se destacar verdadeiramente. A virada começou em uma segunda-feira comum. Durante a reunião semanal, o diretor anunciou uma vaga para a gerência regional, exatamente o cargo que Roberto sonhava há anos. Seu coração acelerou, mas como sempre, ele ficou em silêncio enquanto outros colegas, alguns com metade de sua experiência, imediatamente se candidataram com entusiasmo contagiante. Por que eu nunca consigo fazer isso? Pensou, observando Carlos, um colega contratado apenas 2 anos antes, apresentar-se com uma confiança que ele jamais havia sentido. Carlos falava como se a posição já fosse sua, destacando não apenas suas qualificações, mas principalmente sua visão para o futuro da empresa. Naquela noite, Roberto chegou em casa e pela primeira vez em anos, parou para se observar no espelho. Viu um homem competente, inteligente, com um currículo impecável, mas que carregava nos ombros o peso de décadas de autocrítica. Lembrou-se da infância, quando seu pai sempre dizia: "Não se destaque muito, Roberto. Pessoas humildes chegam mais longe." Lembrou-se dos professores que elogiavam sua dedicação silenciosa, mas nunca incentivavam sua liderança. Foi então que Roberto tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Iria estudar não apenas as habilidades técnicas, mas principalmente o que diferenciava pessoas como Carlos daqueles que, como ele, ficavam na sombra. Começou a observar padrões, comportamentos, a forma como os líderes da empresa se comunicavam, se posicionavam e, principalmente, como eles demonstravam uma confiança inabalável em suas capacidades. A primeira descoberta foi reveladora: a autoconfiança não era um talento nato que alguns possuíam e outros não. Era uma habilidade que podia ser desenvolvida, como qualquer outra competência profissional. Roberto percebeu que durante toda sua vida, havia confundido humildade com invisibilidade, dedicação com passividade. Decidiu fazer um experimento. Na próxima reunião, mesmo que seu coração disparasse, ele se manifestaria pelo menos uma vez. Preparou-se durante dias, pesquisou sobre o projeto em discussão, formulou perguntas inteligentes e, principalmente, treinou sua postura corporal diante do espelho. Sabia que a linguagem corporal comunicava confiança antes mesmo das palavras. O dia chegou. Quando o diretor abriu espaço para discussões, Roberto respirou fundo e levantou a mão. Sua voz tremeu no início, mas conforme falava sobre suas análises e sugestões, sentiu algo diferente. Pela primeira vez, todas as atenções estavam genuinamente voltadas para ele. Não por pena ou obrigação, mas porque o que dizia tinha valor real. Esse foi apenas o primeiro passo de uma jornada transformadora que Roberto mal imaginava onde o levaria. A autoconfiança, descobriu, era realmente o superpoder que separava aqueles que sonhavam daqueles que conquistavam. 3 semanas após sua primeira manifestação na reunião, Roberto notou uma mudança sutil, mas significativa. As pessoas começaram a incluí-lo em conversas estratégicas. Colegas que antes mal o cumprimentavam agora buscavam sua opinião sobre projetos. Ele percebeu que um único momento de coragem havia plantado uma semente de credibilidade que estava germinando rapidamente. Motivado por esses primeiros resultados, Roberto decidiu aprofundar seu estudo sobre autoconfiança. Começou a ler biografias de grandes líderes empresariais, não focando apenas em suas estratégias de negócio, mas em como eles desenvolveram a confiança necessária para tomar decisões arriscadas e liderar equipes em momentos de crise. Foi então que descobriu os 3 pilares fundamentais da autoconfiança genuína: autoconhecimento, competência e coragem.
Percebeu que havia passado anos desenvolvendo apenas a competência técnica, negligenciando completamente os outros dois pilares essenciais. O autoconhecimento era seu maior desafio. Roberto começou a fazer um exercício diário. Ao final de cada dia, escrevia 3 conquistas, por menores que fossem, e 3 áreas onde poderia melhorar. Inicialmente, encontrar 3 conquistas era quase impossível. Estava tão condicionado a focar em suas falhas que havia perdido completamente a capacidade de reconhecer seus acertos e progressos. Durante esse processo, fez uma descoberta perturbadora. Sua autocrítica excessiva não o tornava melhor profissional, apenas mais inseguro e paralisado. Lembrou-se de quantas vezes deixou de propor soluções inovadoras por medo de que não fossem perfeitas. Quantos projetos poderia ter liderado se tivesse tido coragem de se candidatar anteriormente? O segundo pilar, a competência, exigiu uma abordagem completamente diferente. Roberto percebeu que não bastava ser bom no que fazia, precisava comunicar essa competência de forma eficaz e visível. Começou a documentar meticulosamente seus projetos, criando um portfólio visual de suas contribuições para a empresa. Descobriu que havia liderado informalmente várias iniciativas de sucesso, mas nunca havia reivindicado o crédito apropriado por elas. Decidiu também expandir suas competências além do puramente técnico. Inscreveu-se em um curso de oratória, começou a estudar psicologia organizacional e aprendeu técnicas de negociação. Cada nova habilidade adquirida fortalecia sua base de confiança, criando um ciclo virtuoso de crescimento e autoestima. O terceiro pilar, a coragem, revelou-se o mais desafiador de todos. Roberto percebeu que coragem não significava ausência de medo, mas ação apesar do medo. Começou pequeno, ofereceu-se para apresentar relatórios em reuniões menores, propôs melhorias em processos, candidatou-se para liderar um projeto piloto. Cada ato de coragem, por menor que fosse, expandia sua zona de conforto e fortalecia sua confiança. 6 meses depois, quando uma nova oportunidade de promoção surgiu, Roberto não hesitou. Dessa vez, ele não apenas se candidatou, ele se preparou como nunca antes, apresentou um plano detalhado e demonstrou a confiança que havia construído tijolo por tijolo ao longo daqueles meses transformadores. 6 meses depois de iniciar sua jornada de transformação, Roberto enfrentou seu primeiro grande teste. A empresa estava passando por uma reestruturação, e vários projetos estratégicos precisavam de novos líderes. Uma dessas oportunidades era liderar a implementação de um novo sistema de gestão financeira, exatamente sua área de expertise, mas com uma complexidade que assustava até os mais experientes. O antigo Roberto jamais se candidataria. Era o tipo de projeto de alto risco, alta visibilidade, onde falhas seriam notadas por toda a diretoria. Mas o novo Roberto, armado com seus 3 pilares, viu uma oportunidade de ouro para demonstrar suas capacidades transformadas. Ele se preparou como nunca antes. Passou semanas estudando casos similares em outras empresas, desenvolveu uma metodologia própria de implementação e, mais importante, criou um plano detalhado de gestão de riscos. Sabia que não bastava ter competência técnica, precisava demonstrar liderança estratégica. No dia da apresentação para a diretoria, Roberto chegou preparado não apenas com slides, mas com uma visão completa do projeto. Apresentou não só o que faria, mas como construiria e lideraria a equipe, como gerenciaria stakeholders e como garantiria que o projeto agregasse valor real à empresa. Sua apresentação foi diferente de tudo que a diretoria havia visto dele antes. Roberto não apenas respondeu às perguntas técnicas com segurança, mas questionou premissas, sugeriu melhorias no escopo original e demonstrou uma visão estratégica que surpreendeu a todos. Quando o diretor-geral perguntou sobre sua experiência prévia em projetos dessa magnitude, Roberto foi honesto. Esta seria minha primeira liderança em um projeto desta escala, mas baseio minha candidatura não apenas na minha expertise técnica de 5 anos na empresa, mas no método rigoroso que desenvolvi, na equipe que pretendo montar e na paixão genuína que tenho por este desafio. A honestidade combinada com confiança foi devastadoramente eficaz. Uma semana depois, Roberto recebeu o telefonema. Ele havia sido escolhido para liderar o projeto. Mas a verdadeira conquista não foi conseguir a oportunidade, foi perceber que se sentia genuinamente confiante em sua capacidade de entregar resultados. Nos primeiros dias como líder do projeto, Roberto enfrentou desafios que testaram não apenas suas habilidades técnicas, mas principalmente sua confiança recém-desenvolvida. Alguns membros sêniores da equipe questionaram abertamente suas decisões,
Fornecedores duvidaram de sua autoridade e houve momentos em que as dúvidas antigas tentaram voltar. Foi nesses momentos que Roberto percebeu o verdadeiro poder da autoconfiança autêntica. Ela não eliminava as dúvidas, mas fornecia as ferramentas para lidar com elas de forma produtiva. Em vez de se paralisar, ele usava as dúvidas como combustível para se preparar melhor, comunicar mais claramente e tomar decisões mais fundamentadas. O projeto, que inicialmente tinha prazo de 8 meses, foi entregue em 6, 15% abaixo do orçamento e com funcionalidades adicionais que ninguém havia solicitado, mas que Roberto identificou como valiosas. Mais importante, ele havia desenvolvido uma equipe coesa e altamente motivada, que continuou trabalhando juntos em projetos subsequentes. O sucesso do projeto de implementação do sistema financeiro catapultou Roberto para um patamar completamente novo dentro da empresa. Mas o que mais o impressionava não eram os elogios da diretoria ou as novas oportunidades que surgiam, era como sua transformação estava impactando as pessoas ao seu redor. Durante o projeto, Roberto havia notado que vários membros de sua equipe demonstravam os mesmos padrões de insegurança que ele próprio havia enfrentado. Profissionais tecnicamente competentes, mas que se diminuíam em reuniões, não propunham ideias e sempre esperavam que outros tomassem a iniciativa. Foi então que Roberto teve uma epifania. Sua missão não era apenas se tornar um líder confiante, mas ajudar outros a descobrirem seu próprio potencial. Começou a aplicar informalmente os 3 pilares com sua equipe. Durante as reuniões one-on-one, em vez de focar apenas no andamento das tarefas, ele investia tempo conhecendo as aspirações profissionais de cada pessoa, identificando suas forças ocultas e, principalmente, ajudando-os a reconhecer conquistas que eles próprios não valorizavam. Maria, uma analista júnior da equipe, era um exemplo perfeito. Extremamente competente tecnicamente, mas tão insegura que raramente falava em reuniões. Roberto começou a dar-lhe pequenas oportunidades de liderança, apresentar resultados parciais, liderar sub-equipes em tarefas específicas, representar o projeto em reuniões com outras áreas. Cada pequena vitória fortalecia a confiança de Maria, e Roberto cuidava de reconhecer publicamente suas contribuições. Em 3 meses, Maria havia se transformado em uma das vozes mais ativas e propositivas da equipe. Esse padrão se repetiu com outros membros. Roberto percebeu que estava aplicando uma versão adaptada de sua própria jornada, ajudando pessoas a desenvolverem autoconhecimento através de feedback construtivo, competência através de novas oportunidades e desafios, e coragem através de um ambiente seguro para assumir riscos. Os resultados foram extraordinários. Sua equipe se tornou conhecida não apenas pela excelência técnica, mas pela proatividade e inovação. Outros gerentes começaram a pedir conselhos sobre como Roberto conseguia extrair o melhor de seus colaboradores. Foi quando o diretor de recursos humanos o procurou com uma proposta inesperada: desenvolver um programa de liderança interno baseado em sua metodologia. Roberto aceitou o desafio, mas sabia que precisaria sistematizar e refinar sua abordagem. Passou meses estudando teorias de liderança, psicologia organizacional e desenvolvimento humano, sempre confrontando os conceitos acadêmicos com sua experiência prática. O resultado foi o Programa Confiança Transformadora, uma metodologia estruturada de 8 semanas focada no desenvolvimento dos 3 pilares da autoconfiança. O programa combinava teoria, exercícios práticos, mentoria e, principalmente, oportunidades reais de aplicação no ambiente de trabalho. A primeira turma foi composta por 15 analistas e coordenadores de diversas áreas da empresa. Roberto estava nervoso. Era uma coisa desenvolver algumas pessoas informalmente, outra completamente diferente era estruturar um programa formal de desenvolvimento. Mas os resultados superaram todas as expectativas. Ao final das 8 semanas, não apenas os participantes demonstraram maior confiança e proatividade, mas começaram a aplicar os conceitos com suas próprias equipes, criando um efeito multiplicador em toda a organização. O programa foi tão bem sucedido que a alta direção decidiu torná-lo obrigatório para todos os líderes da empresa e expandir para outras filiais. Roberto havia descoberto sua verdadeira vocação, não apenas ser um líder confiante, mas formar outros líderes confiantes. 2 anos após sua primeira manifestação em uma reunião, Roberto havia se tornado uma referência em liderança dentro da empresa. Seu programa Confiança Transformadora havia impactado mais de 200 profissionais, gerando resultados mensuráveis: aumento de 35% na satisfação dos colaboradores, redução de 40% no turnover de talentos e crescimento de 25% na geração de ideias inovadoras vindas da base da organização.
Mas foi durante uma conferência nacional de RH que Roberto percebeu que sua missão havia crescido além dos limites de sua empresa. Ele havia sido convidado para palestrar sobre sua metodologia, e a recepção foi surpreendente. Executivos de grandes corporações se aproximaram após sua apresentação, querendo saber como poderiam implementar conceitos similares em suas organizações. Foi então que Roberto recebeu uma proposta que mudaria completamente sua trajetória. Uma consultoria internacional especializada em desenvolvimento de liderança o convidou para se tornar sócio, com a missão de expandir sua metodologia para o mercado global. Era uma oportunidade de impacto que ele jamais havia imaginado, mas também significava deixar a segurança de sua posição atual, assumir riscos financeiros e enfrentar desafios completamente novos. O antigo Roberto jamais consideraria tal mudança. Mas o novo Roberto viu uma oportunidade de multiplicar exponencialmente seu impacto. Decidiu aceitar, mas com uma condição. Passaria 6 meses estruturando uma transição adequada em sua empresa atual, garantindo que os programas que havia desenvolvido continuassem prosperando sem sua presença direta. Durante esses meses de transição, Roberto fez questão de formar outros facilitadores internos, documentar meticulosamente todos os processos e, principalmente, garantir que a cultura de desenvolvimento de pessoas que havia ajudado a criar se mantivesse viva na organização. Foi um período emocionalmente desafiador, pois significava deixar não apenas um emprego, mas uma segunda família que havia ajudado a formar. Sua primeira missão na consultoria foi desenvolver uma versão corporativa de sua metodologia para uma multinacional americana com 50.000 colaboradores distribuídos em 23 países. O desafio era adaptá-la para diferentes culturas, idiomas e realidades organizacionais, mantendo a essência que tornava o programa eficaz. Roberto mergulhou no projeto com a mesma dedicação que aplicara a todos os desafios anteriores. Passou meses estudando diferenças culturais, adaptando exercícios e criando versões personalizadas para cada região. Mais importante, desenvolveu um sistema de certificação de facilitadores locais, garantindo que a qualidade e os princípios fundamentais fossem mantidos independentemente de quem aplicasse o programa. O lançamento global foi um sucesso estrondoso. Em 18 meses, mais de 5.000 líderes haviam passado pelo programa, gerando resultados consistentes em todas as regiões, melhoria nos indicadores de engajamento, aumento na retenção de talentos e crescimento significativo em inovação e produtividade. Mas o que mais orgulhava Roberto eram as histórias individuais. Recebia constantemente mensagens de participantes contando como o programa havia transformado não apenas suas carreiras, mas suas vidas pessoais. Líderes que haviam descoberto confiança para empreender, profissionais que haviam assumido desafios internacionais, pessoas que haviam encontrado coragem para fazer mudanças que postergavam há anos. Roberto percebeu que havia criado algo muito maior que uma metodologia de treinamento. Havia desenvolvido uma filosofia de vida baseada no desenvolvimento contínuo da autoconfiança autêntica. 3 anos após ingressar na consultoria, Roberto havia se tornado uma referência global em desenvolvimento de liderança. Sua metodologia estava sendo aplicada em 15 países, impactando milhares de profissionais em diversos setores. Mas foi durante uma viagem ao Vale do Silício que ele teve sua próxima grande revelação sobre o verdadeiro poder da autoconfiança. Havia sido contratado para trabalhar com uma startup de tecnologia que, apesar do produto inovador e do funding generoso, estava enfrentando sérios problemas de liderança. A equipe fundadora, composta por brilhantes engenheiros em seus 20 e poucos anos, tinha competência técnica, mas carecia completamente de habilidades de liderança. O resultado era uma cultura organizacional caótica, alta rotatividade e constantes conflitos internos. Roberto percebeu que estava diante de um desafio único: como aplicar os 3 pilares da autoconfiança em um ambiente de altíssima pressão, onde jovens talentosos precisavam rapidamente desenvolver maturidade de liderança para escalar uma empresa em crescimento exponencial. Trabalhou intensivamente com os 3 cofundadores durante 6 meses. O processo foi diferente de tudo o que havia feito antes. Além dos aspectos tradicionais de desenvolvimento de liderança, precisou abordar questões como síndrome do impostor em jovens líderes, gestão de expectativas de investidores e como manter autenticidade em um ambiente hipercompetitivo. Os resultados foram transformadores. Os fundadores não apenas desenvolveram suas habilidades de liderança, mas criaram uma cultura organizacional que atraía e retinha os melhores talentos. A empresa, que estava à beira de uma crise interna, se tornou referência em cultura organizacional no Vale do Silício. Mais importante,
O case study gerado por essa experiência abriu portas para Roberto trabalhar com outras startups e scale-ups, expandindo sua expertise para o ecossistema de inovação global. Durante esse período, Roberto também decidiu sistematizar todo o seu conhecimento em um livro. Confiança Transformadora, o manual definitivo para líderes autênticos levou 2 anos para ser escrito, combinando teoria fundamentada, estudos de caso reais e exercícios práticos. O livro se tornou um best-seller internacional, consolidando Roberto como uma autoridade global no tema. Mas foi através das redes sociais que Roberto descobriu uma forma completamente nova de multiplicar seu impacto. Começou a criar conteúdo educativo gratuito, vídeos explicando conceitos de autoconfiança, posts inspiracionais baseados em casos reais, lives respondendo perguntas de profissionais do mundo inteiro. Sua audiência cresceu rapidamente, alcançando 500 mil de seguidores em diferentes plataformas. O que mais o surpreendia era a diversidade de pessoas que sua mensagem alcançava, desde executivos de grandes corporações até empreendedores iniciantes, de estudantes universitários a profissionais em transição de carreira. Todos buscando a mesma coisa: desenvolver a confiança necessária para alcançar seu potencial máximo. Roberto percebeu que havia criado um movimento. Pessoas ao redor do mundo estavam aplicando os 3 pilares, compartilhando suas transformações e inspirando outros a iniciarem suas próprias jornadas. Grupos de estudo espontâneo surgiram em dezenas de cidades, comunidades online se formaram para apoio mútuo, e ex-participantes de seus programas começaram a facilitar workshops em suas próprias organizações. A mensagem havia ganhado vida própria e estava se espalhando organicamente. Foi então que Roberto tomou uma decisão que mudaria novamente o rumo de sua carreira: fundar uma organização sem fins lucrativos dedicada a democratizar o acesso ao desenvolvimento de liderança autêntica, especialmente para jovens em comunidades carentes e países em desenvolvimento. A Fundação Líderes do Amanhã nasceu do desejo de Roberto de tornar o desenvolvimento da autoconfiança acessível a quem mais precisava, mas menos recursos tinha. Ele havia percebido que, enquanto executivos de grandes empresas podiam investir milhares de dólares em programas de desenvolvimento, jovens talentosos em comunidades periféricas raramente tinham acesso a esse tipo de formação. O primeiro projeto piloto foi implementado em 3 favelas do Rio de Janeiro, em parceria com ONGs locais. Roberto adaptou sua metodologia para uma realidade completamente diferente: jovens entre 16 e 24 anos, muitos sem experiência profissional formal, mas com potencial imenso e sede de oportunidades. Os 3 pilares precisaram ser reformulados. O autoconhecimento foi trabalhado através de dinâmicas que ajudavam os jovens a identificar suas forças naturais e paixões autênticas. A competência foi desenvolvida através de workshops práticos, comunicação, empreendedorismo básico, uso de tecnologia, preparação para entrevistas. A coragem foi cultivada através de projetos reais na comunidade, onde os jovens podiam aplicar o que aprendiam gerando impacto social positivo. Os resultados do projeto piloto superaram todas as expectativas. Em 6 meses, 80% dos participantes conseguiram empregos formais ou iniciaram seus próprios negócios. Mais importante, eles se tornaram agentes de transformação em suas comunidades, replicando os ensinamentos e inspirando outros jovens. Roberto percebeu que havia encontrado a aplicação mais poderosa de sua metodologia. Quando pessoas com menos oportunidades desenvolviam autoconfiança autêntica, o impacto era exponencialmente maior, pois elas carregavam não apenas suas próprias aspirações, mas as esperanças de toda uma comunidade. O sucesso no Rio atraiu atenção internacional. Organizações de diversos países convidaram Roberto para replicar o modelo. Em 3 anos, a Líderes do Amanhã estava presente em 12 países, havia impactado diretamente mais de 10 mil jovens, e indiretamente, centenas de milhares através do efeito multiplicador. Cada novo país trouxe aprendizados únicos. Na Índia, trabalhou com jovens mulheres desafiando normas culturais tradicionais. Na Nigéria, focou em jovens empreendedores enfrentando instabilidade econômica. No Peru, desenvolveu lideranças comunitárias indígenas. Cada contexto exigiu adaptações, mas os 3 pilares fundamentais permaneciam universalmente relevantes. Durante esse período, Roberto também mantinha sua consultoria corporativa, criando um modelo de negócio sustentável onde os lucros dos trabalhos com grandes empresas financiavam os projetos sociais da fundação. Era um ciclo virtuoso. Quanto mais impacto gerava com jovens em vulnerabilidade, mais empresas queriam associar suas marcas ao movimento, gerando mais recursos para expandir ainda mais o alcance.
A pandemia de Covid-19 apresentou um desafio inesperado, mas também uma oportunidade única. Com as limitações de encontros presenciais, Roberto foi forçado a digitalizar completamente sua metodologia. O que inicialmente parecia um obstáculo se transformou em uma bênção. A versão digital permitiu alcançar pessoas em locais remotos que jamais teriam acesso presencial aos programas. Criou uma plataforma online gratuita com cursos, exercícios interativos, grupos de apoio virtual e mentoria por pares. Em 18 meses, mais de 100 mil pessoas de 50 países haviam acessado o conteúdo. A tecnologia havia permitido democratizar globalmente o que antes era limitado geograficamente. Mas Roberto sabia que a verdadeira medida de sucesso não estava nos números, mas nas transformações individuais. Cada mensagem que recebia de alguém contando como havia encontrado coragem para mudar de carreira, iniciar um negócio, assumir uma posição de liderança ou simplesmente acreditar em si mesmo, reafirmava que sua própria transformação de analista invisível para líder global havia valido cada momento de dificuldade e incerteza. 10 anos após sua primeira manifestação em uma reunião corporativa, Roberto estava de volta ao Brasil para o lançamento da versão em português de sua plataforma digital. Era uma manhã de setembro, e ele havia sido convidado para uma palestra na mesma empresa multinacional onde tudo começou. Enquanto caminhava pelos corredores familiares, não pôde deixar de sorrir ao lembrar do jovem inseguro que costumava percorrer aqueles mesmos caminhos com os ombros curvados e os olhos no chão. A palestra foi para mais de 500 funcionários, incluindo muitos que haviam trabalhado com ele na época em que era apenas um analista invisible. Roberto contou sua história completa, desde os momentos de paralisia por falta de confiança até a construção de um movimento global de desenvolvimento de liderança. Mas o mais impactante foi quando ele revelou que sua transformação não havia sido um evento único e definitivo, era um processo contínuo de crescimento e autodescoberta. A autoconfiança não é um destino que você alcança e pronto, explicou para a audiência atenta. É uma competência que você precisa exercitar diariamente, como um músculo que precisa ser fortalecado constantemente. Mesmo hoje, depois de tudo que conquistei, ainda tenho momentos de dúvida, ainda preciso aplicar conscientemente os 3 pilares quando enfrento novos desafios. Roberto compartilhou que havia recentemente decidido enfrentar seu maior desafio pessoal, assumir a presidência do conselho de uma fundação internacional de educação, cargo que o colocaria sob escrutínio de líderes mundiais e exigiria habilidades diplomáticas que ainda estava desenvolvendo. Era seu próprio lembrete de que o crescimento nunca para. Após a palestra, algo mágico aconteceu. Maria, sua ex-colaboradora que havia se transformado de analista tímida em gerente confiante, se aproximou acompanhada de uma equipe de jovens profissionais. Ela havia criado internamente um programa de mentoria baseado nos ensinamentos de Roberto, e estava impactando uma nova geração de talentos dentro da empresa. Você me ensinou que nossa responsabilidade não é apenas desenvolver nossa própria confiança, mas ajudar outros a descobrirem a deles, disse Maria, com os olhos brilhando. Agora eu entendo que liderança autêntica é isso, ser o catalisador da transformação de outras pessoas. Roberto percebeu que havia presenciado o círculo perfeito. Sua transformação havia inspirado Maria, que agora estava inspirando outros, que por sua vez inspirariam mais pessoas. O impacto se multiplicava exponencialmente, muito além do que ele poderia alcançar individualmente. Durante o voo de volta para casa, Roberto refletiu sobre sua jornada extraordinária. Do analista que não conseguia se manifestar em uma reunião ao líder global que havia impactado centenas de milhares de vidas. Da pessoa que confundia humildade com invisibilidade ao fundador de um movimento que democratizava o desenvolvimento de liderança. Mas a reflexão mais profunda foi sobre o verdadeiro significado da autoconfiança. Roberto havia descoberto que não se tratava de arrogância ou de acreditar que você é melhor que os outros. Autoconfiança autêntica era sobre conhecer suas forças e limitações, desenvolver competências continuamente e ter coragem para agir apesar das incertezas. Era sobre servir a algo maior que você mesmo e usar seus talentos para elevar outras pessoas. Ao olhar pela janela do avião, vendo as luzes da cidade lá embaixo, Roberto pensou nas milhares de pessoas que naquele exato momento estavam enfrentando os mesmos medos e inseguranças que ele havia enfrentado anos antes. Pessoas competentes, talentosas, com potencial imenso, mas que permaneciam invisíveis por falta de confiança para brilhar. Sua missão estava longe de terminar. Na verdade, ele sabia que estava apenas no começo de algo muito maior.
A autoconfiança realmente era o superpoder que separava aqueles que sonhavam daqueles que realizavam. E Roberto havia dedicado sua vida a garantir que esse superpoder fosse acessível a qualquer pessoa disposta a trabalhar para desenvolvê-lo. O círculo estava completo, mas a jornada continuava infinita.